Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita. Nós hoje daremos continuidade ao módulo 10, que fala sobre a segunda geração modernista da poesia. E na nossa aula passada, né, última aula, nós terminamos falando sobre, vejamos, Cecília Meirelles, né? Foi o nosso último nome, a maravilhosa Cecília Meirelles. E aí, nós comentamos a questão do poema Retrato, né, que fala sobre a passagem do tempo, falamos sobre o romanceiro da Inconfidência, e vamos agora terminar o capítulo de hoje, gente. Esse capítulo é muito grande, não vou ler todos os poemas de todos os autores, vou escolher um ou dois, para não ficar uma aula muito grande, tá? Então vamos lá, queridos. Mário Quintana nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, no ano de 1906. Quando jovem, foi estudar no Colégio Militar de Porto Alegre, abandonou os estudos em 1924, retornando brevemente à cidade natal. Logo após, fixou-se definitivamente na capital gaúcha, levando uma vida boêmia. Trabalhou em jornais e na editora Globo, da família Bertazzo, traduzindo obras de Proust, esse outro nome difícil, vários nomes difíceis, né? Mesmo consagrado nacionalmente, muito homenageado, morreu em péssimas condições financeiras em 1994, que é uma pena, né, gente? No mínimo. Suas principais obras são Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico, Poesias, do Caderno H, Apontamentos de História Sobrenatural, A Vaca e o Hipogrifo, Esconderijos do Tempo, Baú de Espantos, Velório sem Defunto, que tem aí as respectivas datas. Características e temas. Vários críticos classificam a poesia de Mário Quintana como crepuscular, de heranças simbolistas. Seus versos revelam uma forte amargura e melancolia da existência, das pessoas, das coisas, de tudo. Permeada quase que constantemente pelo assunto da morte, ou seja, a morte é um assunto muito recorrente, né, na obra dele. A obra desse autor mistura a vida real do cotidiano, do banal, do prosaico, com um universo onírico, um mundo de fantasias. No poema O Mapa, o autor recria Porto Alegre. Então aqui a gente tem um mapa. Olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. Só um momentinho, gente. Então, como quem examinasse a anatomia de um corpo. Gente, como eu tiro isso daqui agora da tela? Saiu. A anatomia de um corpo. É nem que fosse meu corpo. Sinto uma dor esquisita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina infinita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem sonhos sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade de meu andar, deste já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Então a gente viu que a temática, né, morte, faz parte recorrentemente das obras dele. Aqui a gente tem a palavra repouso, né? Que talvez esteja fazendo referência, porque isso é sempre muito subjetivo, né, gente? A interpretação é muito subjetiva. Semelhante a Manuel Bandeira, seu estilo é de extrema simplicidade. Quanto à linguagem, vemos a mistura da lírica tradicional com a simplicidade linguística. Vamos ler agora um de seus poemas. Então, nós temos aqui A Rua dos Cataventos. Leamos só a primeira estrofe. Da vez primeira em que me assassinaram, aqui a gente já vê, né? Assassinagem, ideia de morte. Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Ai, não resisto. Segunda estrofe. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Então, esse aqui é mais um poema de Mário Quintana, para encerrar um dos seus mais conhecidos. Isso aqui é conhecidíssimo, né, gente? Poeminha do Contra. Todos estes que estão aqui, aí estão atravancando, né, atrapalhando o meu caminho, eles passarão. Ou seja, o verbo, né, passar no futuro do
Presente, eu, passarinho. Então, todos que querem me atrapalhar, eles vão embora em algum momento. E a mim resta a liberdade, né? Eu, passarinho. Então, tem um jogo aí de palavras. Vamos falar sobre Drummond. Nasceu em Itabira, né? Minas Gerais, que vai ser uma cidade muito poetizada por ele, no ano de 1902. Filho de uma família tradicional de fazendeiros, matriculou-se no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, do qual foi expulso. Maravilhoso. Tô brincando, gente. Não é maravilhoso, não. Eu digo assim, né? É maravilhoso quando eu digo no sentido de que a gente não espera, né? A gente vê um poeta, né? Um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, conhecidíssimo, vai ser estudado por muitos e muitos e muitos anos, e aí você espera que ele tenha sido expulso da escola? A gente não espera, né? Porque, logicamente, que ser expulso da escola não é, né, gente? Enfim, não é motivo de orgulho, né? Enfim. Então, mas eu não sei se aqui, né, nesse capítulo diz, mas eu já li, não tenho certeza agora, mas eu acho que essa expulsão teve alguma relação com uma não concordância de pensamento, acho que é algo assim. Então, Minas Gerais, no ano de 1902, filho de uma família tradicional de fazendeiros, matriculou-se no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, do qual foi expulso. Formou-se em farmácia, profissão que nunca exerceu. Trabalhou em jornais e no Ministério da Educação. Em 1987, sua filha, a pessoa que o poeta mais amava, morreu vitimada por um câncer. Gente, vocês já pararam para pensar que os poetas eles têm uma vida tão sofrida, né? 12 dias depois, com complicações cardíacas, olha só, 12 dias depois, Drummond faleceu. Suas principais obras são Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, Lição das Coisas, Boitempo, As Impurezas dos Brancos, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, Corpo, Amar se Aprende Amando, O Amor Natural e Farewell. Acho que é assim que se pronuncia. Características. Utilizando-se de uma linguagem que mescla o estilo elevado e o coloquial, a obra de Drummond caracteriza-se fundamentalmente pela ideia de gauche, literalmente esquerda, em francês, porém, calma aí, literalmente esquerda, em francês. Porém, Drummond é utilizado com o sentido de torto, anormal. O poeta não se sente integrado no mundo, e essa diferença que faz sua poesia. Um exemplo disso é o poema de Sete Faces, que é conhecidíssimo, né? Analisado na abertura do módulo. O módulo abre com esse poema. O que motiva tal ideia é a sensação de perda que alguns de seus poemas nos passam, perda das ilusões, em consequência da corrosão dos valores humanos. A desesperança surge da incompatibilidade entre o que se diz e o que se sonha e o que realmente acontece nas relações humanas. No entanto, os poemas de Drummond são tratados com humor sutil, não aquele humor que faz com que demos gargalhadas, e sim um humor crítico, o humor do desconforto, é a sua forma de discutir o estar no mundo. Vamos ler o poema No Meio do Caminho, aparentemente uma repetição constante de frases que primeiro nos leva ao lado do humor, depois à reflexão, fazendo com que percebamos a sua profundidade. Famoso No Meio do Caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Então a gente percebe, gente, que olha só, nós temos aí esse verso, o terceiro verso tinha uma pedra, né, que está aí realmente sugerindo, né, essa pedra no meio do caminho, como se esse verso estivesse representando essa pedra que estava atrapalhando, né? Então esse poema, ele tem essa sugestão. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Então, de novo aqui, né? Que é o verso pequeno. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, gente, ele não foi tão bem recebido assim, né? E aí você pensa que por que um humor, né? Porque aparentemente parece ser, no meio do caminho tinha uma pedra, tá, tudo bem. Mas existe a simbologia da palavra pedra. Pedra representa um problema, pedra representa um obstáculo, né? E aí a gente percebe também esse verso que eu comentei. Então, não é. A gente primeiro, eu tinha uma professora que falava pra gente assim: quando a gente tem uma poesia, a gente tem que fazer as duas leituras. A primeira leitura é: interessante, entendi. Então, eu tenho aqui um sujeito poético que diz que no meio do caminho tinha uma pedra e que ele nunca vai esquecer disso, e que as retinas dele estavam cansadas. E ele repete isso várias vezes. Tudo bem. E no segundo?
Na segunda leitura o que representa uma pedra? O que é esse caminhar? É um caminhar de estou indo da minha casa à escola ou é um caminhar que representa a passagem pela vida e os obstáculos que você tem diante dessa, sabe, o posicionamento que você tem diante desses obstáculos? Essa é a leitura introspectiva, reflexiva, portanto, a segunda leitura. Vê-se que a pedra é a metáfora, né, foi o que eu falei, ou seja, ela representa as dificuldades da vida, que é o que a gente vai, né, a conclusão a que a gente vai chegar normalmente na segunda leitura. A repetição revela que sempre há uma pedra no meio do caminho da nossa vida. Os problemas existem, passam e surgem outros. E a gente pode fazer um diálogo, né, no meio do caminho com eles passarão, esses que estão atrapalhando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Então, sempre vão existir pessoas e situações que vão nos entristecer de alguma forma, mas eu passarinho, eu vou resolver isso e outros problemas vão surgir que são representados pela pedra e é sobre isso, tá tudo bem. Aí nós temos aqui temas. Um dos temas mais constantes na obra drummondiana é a poesia sobre o passado, em que o poeta busca em seu passado familiar a explicação para o presente. Nesse tema, vemos muitas vezes a figura de seu pai, chefe da família Drummond. O amor também é abordado em sua poesia, percebemos uma busca de completude devido a uma carência afetiva. O amor não acontece entre os indivíduos devido ao desencontro. Esse desencontro leva a mais um tema muito desenvolvido na obra de Drummond, a solidão, a incomunicabilidade disfarçada que existe entre os seres humanos. Por que disfarçada? Os seres humanos eles podem até estar se comunicando, mas eles não estão, né, de fato. Aí temos isso aqui famoso, né, gente? Quadrilha, que se vocês pararem para perceber, a gente tem esse mesmo movimento da pedra, né? Ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Então a gente tem aqui, né, esse movimento, né, de certa forma. João foi para os Estados Unidos, até mesmo pela leitura, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava João, que amava Joaquim. Então a gente tem esse que, né, esse pronome relativo quando a gente analisa morfologicamente, né, que vai dando uma quebra, né, um ritmo pela repetição dele, né? João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Outra coisa importante é que uma análise que se faz desse poema é que todo mundo tem um nome, Teresa, Maria, Joaquim, ninguém tem sobrenome. Quando a gente percebe que Lili casou com J. Pinto Fernandes, uma leitura que se tem muito comum desse poema é que porque justamente o marido de Lili é o único que tem nome e sobrenome, e não tem um sobrenome só, ele tem dois, né? Então dá uma sensação. E esses sobrenomes eram sobrenomes ligados à questão social, socioeconômica, né? Então fica aí, né? A Lili casou por amor, casou por dinheiro, qual sabe? Tem esse. Que é uma coisa que a gente sabe, né, gente? Que hoje menos, mas antes era muito esse assunto era muito debatido, né? Essa questão do Machado de Assis, né? Criticava muito o casamento, falando que ele acontecia muitas vezes por conveniência e não por amor, né? Machado de Assis maravilhoso. Então temos aqui, vimos que que os três temas citados anteriormente estão relacionados à poesia de cunho individualista do poeta. Contudo, há um tema presente principalmente na obra A Rosa do Povo, de 45, de exceção temática, em que se nega toda e qualquer forma de individualismo. A fraternidade e o engajamento são as pedras fundamentais desses poemas. É importante notarmos que tal obra foi escrita durante um período ditatorial no Brasil e durante a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45. Carlos Drummond de Andrade, como humanista que era, não se absteve de fazer o que podia para tentar mudar, pelo menos a mentalidade das pessoas. A poesia era a sua arma de combate. Então nós temos aqui mãos dadas, né? Ou seja, o Carlos Drummond de Andrade, né, foi um poeta que falou muito sobre o amor, falou muito sobre a solidão, mas que também falou sobre o coletivo. Esse é um poema, né, característico. Então temos aí mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, eu estou preso à vida. E olha, os meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Eu não serei o cantor de uma mulher, de uma história, eu não direi suspiros ao anoitecer.
A paisagem vista na janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então ele está preso, ele está olhando, né, para os companheiros, ele está preso à vida, mas a um momento específico da vida. Ele está preso, ele está analisando o presente. Enfim, toda a obra de Drummond é uma interrogação sobre a existência, busca de respostas para a vida, procura de sentido em um mundo em que os valores são a base da realidade. E a gente tem esse poema muito característico. Gente, eu falei que eu ia ler um poema de cada, né? Eu não consigo, Jesus amado. Aí temos aqui José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, parece a mãe brigando, né? E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Você está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, né? Então, nós temos aqui esse poema, né? E agora, José? E agora? Esses verbos, né? No passado, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio. Né? Então, a gente tem aqui uma reflexão sobre a vida, né? Não veio a utopia, tudo acabou, tudo fugiu, tudo morfou. E agora, José? Então, agora que tudo acabou, agora que tudo foi, e agora o que fazer, né? Esse poema aqui é bem grandão. Então, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Então tá se referindo a esse José, né? Sozinho no escuro, qual o bicho do mato. Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, que você marcha, José. José, para onde? Né? Então, um sujeito poético que está falando sobre estar perdido, né, gente? O poema a seguir foi publicado no livro Claro Enigma e reflete um período marcado pelo desencanto político, né, por uma frustração. Por meio de uma poesia reflexiva, filosófica e metafísica, o amor é visto como negatividade ligada à dor e ao sofrimento, revelando a precariedade do ser humano. Então a gente tem aqui esse poema Amar. Que pode uma criatura, senão entre tantas criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre, e até de olhos vidrados amar, que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Esse poema aqui é bem bonito também. E aí agora, gente, por último, né, para que a nossa aula não tenha 3 horas de duração, temos aqui Vinícius de Moraes. Então vamos falar sobre o grande Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1913, formou-se na Faculdade de Direito em 1933, trabalhou como diplomata em diversas cidades do exterior, foi um dos fundadores da Bossa Nova no ano de 58, juntamente com João Gilberto e Tom Jobim. A partir de então, aproximou-se cada vez mais da música, fazendo parceria com diversos artistas, dentre eles Chico Buarque de Holanda, esse não vou pronunciar para não pronunciar incorretamente, e outros. E ele faleceu em 1980. Suas principais obras são Ariana, a Mulher, Novos Poemas, 5 Elegias, Poemas, Sonetos e Baladas, Orfeu da Conceição, Livros de Sonetos e Para Viver um Grande Amor. Características e temas. A obra de Vinícius de Moraes divide-se, como o próprio poeta afirma no prefácio de sua antologia poética, em 2 fases distintas, ou seja, né, é o próprio autor que fala sobre essa fase. A primeira caracteriza-se por abordar o amor transcendental, espiritualizado. Os poemas são escritos com versos longos e a linguagem é por vezes nebulosa. A segunda é o grande momento da poesia de Vinícius. Esse é o período em que o poeta começa a produzir letras para músicas, especialmente letras de bossa nova, estilo que estava nascendo no Rio de Janeiro e se espalharia pelo mundo. Nessa fase, sua poesia revela a aproximação com o mundo material, concreto. O amor espiritualizado da fase anterior passa a ser o amor carnal, envolto em uma aura de erotismo e sensualidade. A linguagem passa de um estilo sublime para o coloquial e seus versos são mais curtos. Vinícius torna-se o poeta mais popular do Brasil, carinhosamente apelidado de Poetinha. E aqui nós temos, né, o soneto de fidelidade maravilhoso, né, gente? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Gente, sério, sem comentários. Nós temos aqui um soneto, né, 2 quartetos e 2 tercetos. A poesia de Vinícius de Moraes é ao mesmo tempo emotiva, sentimental, delicada. Vocês lembram daqueles, eu não sei se isso ainda acontece, mas antes, quando nós comprávamos aquele bombom Serenata de Amor, né, vinha um papelzinho, né, com um poema, com uma frase. Muito comumente eu via o soneto de Vinícius de Moraes, uma parte do soneto, né, uma estrofe. O poeta foi, sem dúvida, um trovador moderno. Então, nós temos soneto, trovador fazendo referência ao trovadorismo, né? A esse momento literário português. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, ou seja, né, de repente, não mais que de repente, então não foi tão repentinamente assim. Fez-se de triste o que se fez amante, de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então aqui, né, a separação, ela tá muito próxima ao amor, né, ou não, enfim, fica o questionamento aí. Aí, vimos que os 2 poemas líricos são sonetos, né, como nós falamos, são, como os próprios títulos indicam, né, verdade. Forma utilizada na poesia clássica, muito aplicada por Camões. Vinícius moderniza o soneto, inserindo-lhe o prosaico, né, o dia a dia, o banal, o cotidiano, o amor simples, sem perder a intensidade emotiva que essa forma poética proporciona. Além desse tema, observa-se também a poesia de denúncia social, engajada, como A Rosa de Hiroshima e O Operário em Construção, 2 poemas muito famosos. E aí, vou ler ou lê-los, nós terminamos a nossa aula por aqui. Então, nós temos a Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da Rosa, da Rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Então, fazendo referência, né, gente? Fazendo uma denúncia social, né? A rosa de Hiroshima. Então, a gente tem aqui a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida da guerra, né? A rosa com cirrose, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E o operário em construção. Era ele que erguia as casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com passimento esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor, olha, como, né? Com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela branco, enxerga caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento.
Então ele se deu conta, né, da importância dele, um simples operário, simples entre aspas, porque na verdade ele se deu conta de que ele não era tão simples assim. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, Ih, meu Deus, o operário emocionado olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, né, então, essa pessoa que só trabalhava, o que está em foco aqui, né, é que praticamente a sensação que a gente tem é de um trabalho exagerado, né? Um operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Então, a gente tem aqui um poema muito bonito, né, gente? O operário em construção, que estava construindo muitas casas, construía igreja, construía tudo, né? Mas que estava ali, ele a partir desse pensamento, a partir dessa constatação, dessa reflexão crítica, ele adquiriu também uma nova dimensão, a dimensão da poesia, né? Então esse final é bem enigmático, né? A partir de algo do cotidiano, né? O modernismo aborda o cotidiano, que é o trabalho, né? A constatação do quanto ele trabalhava. Ele chegou a esse pensamento, né, entrando no mundo da poesia, no mundo da reflexão, no mundo do pensamento, no mundo da importância do trabalho dele e de sair de si, talvez, né, para olhar o todo e ver o quanto ele estava naquele todo, o quanto ele estava na cidade, o quanto a cidade também era ele. Então, a partir talvez desse pensamento, ele tenha então tido essa nova dimensão, que é a dimensão da poesia. Queridos, Jesus amado, né? Então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Na próxima semana, nós falaremos sobre outro assunto, tá bem? Faremos alguns exercícios desse capítulo e iremos para o próximo módulo. É sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.